Fala, galerinha do canal. Eu sempre quis dizer isso. Fala, vamos lá. Meu nome é Narison Luiz e eu tô aqui para bater um papo com você sobre substâncias químicas e misturas, tá? As substâncias químicas, elas estão presentes por aí, estão ao nosso redor, para tudo que você olhar. Tudo que existe por aí tem química. Quando você observar, por exemplo, um anúncio, olha, esse pão aqui não tem química, ou então, oh meu Deus, este tratamento para cabelo não tem química. Cara, isso não existe. Tudo que está por aí tem que ter química. E no caso, as substâncias estão por aí em 4 grupos principais, simples, compostas, ou então elas serão puras ou impuras, que no caso seria uma mistura. Uma substância simples é aquela que tem apenas um único elemento químico. E entenda como elemento químico, a identificação dele é que apresenta apenas uma letra apenas na forma maiúscula. Exemplo, olha, N2O2 Fe. Repara que o F está, no caso, maiúsculo e o E está minúsculo. Então tem apenas um elemento químico por item aqui. Não é o que vai acontecer quando eu tenho substâncias que são compostas. Observa, olha. Água, hidrogênio maiúsculo, oxigênio maiúsculo, na mesma conjuntura. Então automaticamente isso representa aqui uma substância composta. Ácido sulfúrico, H2SO4, a mesma coisa. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tem 3 elementos. Por que, oh meu Deus, 3 elementos? Porque eu tenho 3 letras, no caso, maiúsculas. E é assim que você vai identificar, tá certo? Essas substâncias aparecendo por aí, por exemplo, eu tenho aqui um frasco com gás de hidrogênio somente, um frasco com gás de oxigênio somente. Eu tenho também uma estrutura de um frasco com apenas ácido sulfúrico. Essas 3 substâncias isoladas, assim, em frascos, contendo apenas uma única porção de substância, elas seriam consideradas substâncias que são puras. E detalhe, como é que eu vou conseguir perceber a diferença entre uma substância pura de uma impura, que seria uma mistura? Isso acontece muito a partir de análise gráfica, tá? No caso, toda substância pura, ela vai apresentar pontos de fusão e de ebulição constantes. O que significa isso? Enquanto o processo está ocorrendo como fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a temperatura vai permanecer invariável, ela vai manter-se constante. Isso você percebe, no caso, nessa parte aqui dessa análise gráfica de aquecimento. O que está acontecendo? Eu observo que eu tenho 2 patamares. Esse é o ponto-chave da análise visual, tá certo? 2 patamares. Como é um aquecimento, o primeiro equivale a fusão, ou seja, seria um ponto de fusão, e o segundo seria um ponto de ebulição. Ou seja, no aquecimento, antes da fusão, eu tenho a fase sólida e depois a fase líquida. E antes da ebulição, eu tenho a fase líquida e depois a fase gasosa. Se eu perceber que eu tenho esses 2 patamares bem definidos, opa, isso aqui é uma substância que no caso é considerada pura. Caso você vá para uma substância impura, que é uma mistura de 2 ou mais substâncias, você não vai perceber esses patamares definidos. Então, essa tua mistura, no caso, ela pode ter uma complexidade elevadíssima, inclusive, de substâncias presentes ali. O que não vai dar para você perceber, no caso, o que está acontecendo no processo, mas o gráfico ele vai apresentar uma curva que vai crescer somente, mas não tem os patamares bem definidos de fusão e de ebulição. Se no caso a tua mistura foi eutética, tu vai perceber que ela tem um ponto de fusão constante, que dá para identificar, e quando ela for azeotrópica, ela vai apresentar somente o ponto de ebulição constante, tá? Mas isso depende dos exemplos que você pode encontrar em prova, tá certo? E fica ligado, tá bom? Que a gente vai continuar, esse é só o nosso primeiro vídeo. E detalhe importante, eu quero agradecer a todos vocês pelo incentivo, pela força que deram para eu começar a ter esse projeto, para tirar da cabeça, colocar no papel e começar a botar em prática. Eu agradeço muito, do fundo do meu coração, todo o apoio que eu recebi de vocês, amigos, e principalmente dos meus familiares, tá? E ó, fica esperto, tá bom? Ativa lá o sininho da notificação, te inscreve aí no canal, que vai vir muito vídeo mesmo, muito conteúdo para você, beleza? Valeu, um forte abraço, fique com Deus e aloha!